Então vamos lá, Filipenses capítulo 1, verso 21. O apóstolo Paulo diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você pode repetir essa frase comigo? Diga: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora mais uma vez só com vontade, com ânimo, né? Imaginando assim que vocês não só almoçaram hoje, mas estão empolgados para aquilo que Deus vai fazer. Eu sei que alguns não gostam de falar esse negócio de morrer é lucro, né? Mas estamos falando de uma verdade, não de uma expectativa para nada que vai acontecer depressa, ok? Então repita comigo: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Bom, essa declaração de Paulo vem dentro de um contexto específico. Se nós dermos uma olhadinha aí em Filipenses, né, no capítulo 1, você percebe que ele vai continuar dizendo, eu vou ler aqui a partir do 22, entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero, assim não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, outra tradução diz, estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Basicamente, Paulo está falando de duas perspectivas diferentes, como ele encara essa vida e como ele encara o pós-vida. Em relação ao pós-vida, que é estar com Cristo, que ele mesmo declara no versículo 23, que é incomparavelmente melhor, essa era a razão pela qual ele diz, eu estou em aperto, eu não sei o que escolher, né? Morrer é lucro, porque para nós a morte não significa de forma alguma o fim da existência. Para nós estamos em Cristo, ela é uma certeza de uma passagem para um lugar, para uma condição melhor e para estar com aquele que tanto amamos e por quem somos tão gratos de uma grande salvação, é a oportunidade de estar com Cristo. No entanto, o apóstolo Paulo, ainda que classifique essa partida e a consequência dela de estar com Cristo como incomparavelmente melhor, como lucro, basicamente a escolha dele é como se ele dissesse, mas o céu pode esperar. Eu tenho mais coisas para fazer na terra, eu posso enriquecer a vida de muitas outras pessoas enquanto o céu me aguarda. Então ele define qual é o padrão de vida nele enquanto os céus o aguardam. O padrão de vida dele é definido pela frase, para mim, o viver é Cristo. E eu quero tomar justamente essa frase do apóstolo Paulo, como mencionei há pouco, como tema da nossa mensagem, o viver é Cristo. E talvez a melhor forma seja a gente começar questionando o que é que significa o viver é Cristo. Eu, particularmente, quando estou meditando em qualquer texto da Bíblia, eu gosto de fazer algumas perguntas. Gosto de ficar fazendo essas indagações. Eu acredito que o próprio Paulo pode dar a resposta. Aliás, vou usar muitos textos de Paulo hoje, para de alguma forma tentar mostrar qual era a visão, a macrovisão do apóstolo que faz essa declaração, para mim, o viver é Cristo. Então vamos lá, Colossenses 1, eu vou ler de 15 a 20. Diz assim, falando de Cristo, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Você pode repetir essa frase, diga, para ter a primazia em todas as coisas. O texto continua e diz, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Essa declaração, né, de que Cristo não apenas é a imagem do Deus invisível, de que Ele é o primogênito de toda a criação, de que Ele é antes de tudo, tudo foi criado por Ele, tudo subsiste, mas né, que tudo foi por meio dele e para Ele. Com todas essas declarações, Paulo chega a uma conclusão, para que ele tenha a primazia em tudo. Uma outra coisa a ser avaliada é como a palavra de Deus fala, não apenas dele manifestando a imagem de Deus, mas o resplendor da glória de Deus. Hebreus, capítulo 1,
dos versículos 1 a 4, nos diz o seguinte: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. É uma referência ao tempo do Antigo Testamento. Mas, nesses últimos dias, e agora está falando do início da nova aliança, registrado no Novo Testamento, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de haver feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Em vários desses textos nós vemos a menção da criação, mas além de tudo isso, a palavra de Deus destaca que esse Criador de todas as coisas abre mão da sua posição como Deus, se torna semelhante a nós para viver e cumprir o propósito da redenção. E o texto que retrata isso lá em Filipenses, no capítulo 2, também apresenta a consequência, aquilo que se seguiu a essa decisão e a esse posicionamento de Jesus de encarnar, de se tornar homem, de cumprir o plano de salvação que Deus tinha. O texto fala também da grandeza, da exaltação promovida pelo próprio Deus Pai. Filipenses capítulo 2, eu vou ler aqui dos versículos 5 até 11. A Bíblia diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando nós começamos a olhar essa muito bem feita retratação das declarações de Paulo, que podemos chamar não apenas da teologia paulina, revelação bíblica para nós, para o nosso tempo, nós não podemos de forma alguma ignorar o lugar de importância que Cristo tem no plano e no propósito de Deus. Esse Deus que se fez nome, que se tornou semelhante a nós, que deu a sua própria vida para nos salvar. Nele convergem todas as coisas, ele tem a primazia em tudo. Ele é o reflexo da imagem, da expressão exata do ser de Deus, do resplendor da sua glória. Foi exaltado. E essas informações vão nos ajudando a entender o quê? A declaração que o apóstolo Paulo faz em Filipenses no capítulo 3, nos versículos 7 e 8. Eu acredito que essa declaração que ele faz pode ser entendida a partir do momento que eu e você consideramos que quem está declarando para mim o viver é Cristo, é alguém que entendeu todas essas coisas, que não apenas teve uma experiência com o Senhor Jesus, mas que conheceu a sua pessoa, que entendeu o seu lugar, o seu papel, a ponto de ser impactado por esse entendimento. E acredito que essa leitura, ela fica muito fácil de ser feita justamente em Filipenses no capítulo 3, nos versículos 7 e 8, quando o apóstolo Paulo diz: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Em primeiro lugar, precisamos levar em conta essa declaração dele: o que para mim era lucro, eu considero como perda. Aquilo que eu considerava um ganho, eu agora estou atribuindo um valor diferenciado. Apesar de usar linguagens que comumente nós usamos para falar de valores materiais, obviamente não é isso que Paulo está retratando. Ainda que isso seja também uma linguagem que configure definições dos valores monetários, financeiros, o apóstolo Paulo obviamente está aplicando isso não só na dimensão emocional, mas principalmente espiritual. Quando ele está dizendo que para mim era lucro, que para mim era ganho, ele está dizendo aquilo que tinha valor.
Mas ele mostra que essa categorização, essa transmissão, essa comunicação de valor, passou por uma reformulação. Na verdade, essas coisas que antes eram importantes, muito valiosas, elas desvalorizaram. Elas perderam completamente a importância por conta de um fator decisivo, o que o próprio Paulo chama de o conhecimento de Cristo Jesus. Ele diz por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Outras versões dizem por causa da suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Há uma variação de sinônimos empregados em relação a essa tentativa de definição do conhecimento. Eu, na verdade, gosto sempre de dar uma checada nessas versões diferentes, porque muitas dessas palavras, lá no original grego, elas têm uma amplitude de significados. E às vezes uma equipe de tradutores opta por uma, outra opta por outra. Há uma ferramenta que eu uso bastante, que é justamente o léxico e a concordância de Strong. Isso você consegue usar online. Eu, por exemplo, na versão da Bíblia que eu tenho aqui na minha frente, eu toco o dedo na palavra. Ela vai dizer exatamente qual a palavra usada no original grego, qual o seu leque de possíveis traduções, e quando você bate naquele número, ele te permite ver todos os outros versículos da Bíblia, onde essa palavra foi usada e como ela foi traduzida. E é interessante, às vezes, essa variação. A Almeida atualizada diz por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Essa palavra traduzida sublimidade, mencionei aqui esses dias. No original grego é a palavra uperetio. Ela significa manter-se sobre, sobressair-se, elevar-se, destacar-se, estar acima, ser superior em posição, autoridade e poder. Sempre está falando de algo que tem um grande destaque. Então as tentativas de dizer a excelência do conhecimento, a suprema grandeza, na verdade fala de algo que se destaca e destaca muito. Particularmente, avaliando todo o contexto da declaração de Paulo, eu acredito que ele não está apenas adjetivando o conhecimento, por causa da grandeza, do uperetio do conhecimento de Cristo. Eu acredito que ele está dizendo por causa do conhecimento, da grandeza de Cristo. É quando você entende esse lugar de grandeza, de importância, que o próprio Cristo tem, e atribui o devido lugar que você compreende a Ele, que diante da importância que Ele passa a ter, as outras coisas que talvez antes nós dessemos até uma importância demasiada, exagerada, elas passam já a não ter o mesmo valor, porque agora nós temos um referencial diferenciado de algo que é muito mais importante de tudo aquilo que um dia já conhecemos. Em 2008 eu tive uma experiência muito forte a partir do entendimento desse texto, dessa experiência de 2008, uma reviravolta aconteceu na minha vida. Em 2018, 10 anos depois, eu cheguei a publicar um material. Alguém até me perguntou, publiquei um livro chamado Até que Nada Mais Importe, retratando justamente a ideia e o entendimento de que quando Cristo ocupa o lugar da maior importância nas nossas vidas, as outras coisas que antes dávamos muita importância já não são, em comparação a Ele, tão importantes. E esse é o lugar de relacionamento com Deus, onde nós devemos entrar. Me lembro que alguém me perguntou, pastor, o senhor levou 10 anos para escrever o livro, porque agora finalmente chegou lá? Falei, não cheguei lá depois de 10 anos. Mas graças a Deus, ainda que não tenha chegado onde deveria chegar, não estou mais onde estava. Eu gosto daquela declaração de Paulo em Filipenses 3 meses depois de falar isso. E diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo, eu avanço, eu caminho rumo em direção ao alvo. Basicamente ele estava dizendo, eu também não julgo ter alcançado, são palavras que Paulo usa, mas não estou aonde estava. A minha, a sua vida deve refletir uma progressão, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, uma progressão, onde eu e você, ainda que não tenhamos chegado lá, estejamos cada vez mais perto daquilo que é o nosso alvo e cada vez mais distante de onde estávamos. Quem está entendendo, diga amém. Essa mensagem para mim é uma das mensagens mais importantes da minha vida. Se você é parte desse rebanho, não ouviu essa mensagem, até que nada mais importe, eu quero recomendar que ouça, ou de preferência, que adquire, examine e estude o livro. Eu acredito que nós precisamos entrar nesse lugar de compreensão da importância que Cristo tem, de tal forma
que todas as outras coisas, diante do entendimento da importância que ele tem, elas passam, né, a sofrer aí uma reformulação, né? Elas passem, na verdade, a literalmente ser desvalorizadas diante da importância que Cristo passa a ter. Na verdade, nós precisamos compreender que o próprio Jesus, enquanto, né, ensinava os seus discípulos, ele diz em João no capítulo 16, eu vou ler aqui dos versículos 13 até 15, ele está falando, né, da vinda do Espírito Santo, da importância de que ele venha, e o Senhor Jesus diz assim: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. O Espírito Santo é aquele que vem continuar o trabalho iniciado por Cristo. Mas Jesus define, simplifica e resume a obra do Espírito Santo dizendo: ele vai me glorificar. Ele vai seguir transferindo daquilo que é meu para a vida de vocês. Mas quando ele fala sobre ser glorificado, obviamente ele está indicando uma promoção que o próprio Espírito Santo promoveria em relação à pessoa de Cristo. Nós precisamos de fato entender e compreender que depois da conversão, depois daquela descoberta inicial que já chacoalha e muda muita coisa no nosso mundo, há uma jornada progressiva de crescimento do conhecimento de quem é o Senhor. E quanto mais eu e você crescemos no entendimento de quem Ele é, da importância que Ele tem, não apenas dentro do plano, do propósito de Deus, naquilo que a Bíblia falou, mas quando isso começa a se tornar verdade prática na minha e na sua vida, essa compreensão vai afetar e vai definir ou redefinir profundamente a nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Então, eu acredito que é justamente quando eu e você entramos nessa compreensão que podemos declarar que Cristo se torna o nosso bem maior, né? A pessoa de maior valor, onde nada, absolutamente nada, concorre com quem Ele é, com o lugar que Ele tem e com a importância daquilo que Ele nos instruiu ou determinou que nós fizéssemos. Eu particularmente gosto de uma frase que é atribuída ao grande escritor C.S. Lewis. Uma frase clássica, ele costuma dizer o seguinte: o cristianismo, costumava, né, dizer o seguinte: o cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância. Se é verdadeiro, tem infinita importância. E ele conclui dizendo: o que ele não pode ser é de moderada importância. Quando falo aqui do cristianismo, não quero atribuir valor a um movimento, ao que alguns chamam de uma religião. Eu quero falar do entendimento dos discípulos de Cristo e seus seguidores. Se nada disso é verdade, se isso tudo é conto de fada, não merece importância nenhuma. Mas se é verdade, e é o que nós cremos que é, você pode dizer amém, então merece infinita importância. No entanto, e toda generalização acaba sendo injusta, me perdoe por isso, mas quando olhamos de uma forma generalizada para os cristãos do nosso tempo e da nossa era, acredito que essa frase se torna algo que merece ainda mais a nossa atenção, porque no dia a dia, na prática, a maioria dos cristãos parece viver como se Cristo e o cristianismo, que é o privilégio, a honra de poder segui-lo e ser seu discípulo, fosse só algo mais ou menos importante. Não tratamos isso como algo que não tem nenhuma importância, mas estamos longe de dar a devida importância que deveríamos dar. Muitas vezes nós tratamos a pessoa de Cristo quase como se fosse um acessório, quase como se fosse só um plus, um algo mais. E se reflete na frase que sai da boca de muito crente. E eu quero te pedir, pelo amor de Deus, não fale isso na minha frente, porque você pode levar uma bronca daquelas. De vez em quando eu vejo um crente falando desse tipo de bobagem: fulano é uma bênção, só falta Jesus. E digo: só falta Jesus? Como se Jesus fosse um acessóriozinho, só aquela cerejinha em cima do chantilly. Eu digo para as pessoas: se falta Jesus, falta tudo. Como que alguém pode dizer só falta Jesus? Mas na verdade essas coisas refletem um entendimento errado que nós temos. Se ele estiver no barco, bem; se não tiver, dá para até ter uma vida bem legal, quase igual ou tão boa quanto a de outro que professa tê-lo, e nós não percebemos o que está por trás de frases e declarações como essa. Acredito que nós estamos vivendo um tempo onde Deus quer nos levar a um lugar de amadurecimento no entendimento de quem é de fato a pessoa de Cristo.
O apóstolo Paulo diz, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, ou do conhecimento. Há uma jornada de descoberta que eu e você precisamos trilhar no entendimento de quem Ele é. E quanto mais compreendemos esse lugar de importância, maior é o impacto que isso vai produzir na reorganização dos valores na minha e na sua vida. Quando estamos servindo as pessoas, a perspectiva em que Ele olha, e ao nos comunicar isso, Ele queria que também olhássemos, é que podemos fazer isso para Ele. Devemos fazer isso para Ele. É quando temos esse tipo de entendimento que ninguém vai precisar ficar bombando, cobrando, né, para que a gente produza no reino de Deus. Na verdade, nós vamos produzir mesmo debaixo de adversidade, de luta, de perseguição, mesmo que tudo tente nos fazer desistir. Quem caminha debaixo dessa convicção, que Paulo, que dizia para mim o viver é Cristo, caminha, simplesmente não consegue parar, se torna um crente imparável. Em Atos, no capítulo 20, ele faz uma declaração que eu particularmente amo. Atos 20, 24. Eu quero encerrar essa questão das nossas ações com esse texto. Ele diz, porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Você lembra que o apóstolo Paulo, ele faz afirmações ao longo de toda a sua carreira, colocando essa disposição de servir o Senhor acima da importância da própria vida. O mesmo Paulo que está dizendo para os filipenses, por mim eu preferia morrer e estar com Cristo, que é melhor, mas por causa de vocês eu fico para servir mais. Em outros momentos onde sua vida estava em risco, ele dizia, não estou nem aí se perdê-la de forma prematura. O que importa para mim é obedecer o meu Senhor, o comissionamento que Ele me deu, e proclamar o Evangelho da graça de Deus. Basicamente, ele estava funcionando naquele lugar onde Jesus disse que quer ser meu discípulo, tem que renunciar a tudo, inclusive a própria vida. Era alguém que estava disposto a morrer. Houve momentos no Novo Testamento, aqui ele está falando aos presbíteros da igreja de Éfeso, e ele menciona no versículo anterior, né, o 23, ele diz o seguinte, o Espírito Santo me assegura que de cidade em cidade me aguardam, né, prisões e sofrimentos estão à minha espera. Houve um momento que profetizaram a Paulo o que fariam com ele em Jerusalém, que ele seria preso. Depois dessa palavra profética, dada por um profeta respeitadíssimo na igreja, que era Ágabo, os irmãos falam, Paulo, pelo amor de Deus, não vá. Porque eles olham para aquela palavra profética como se fosse Deus dizendo, se você for, será preso. Paulo diz, gente, vocês estão por fora. Deus não está me mostrando que eu serei preso se for para que eu não vá. Ele apenas revelou qual será o preço da minha obediência. E não importa o preço a ser pago, ele merece obediência irrestrita, inegociável. Estou indo para ser preso, bora para Jerusalém. Então, era alguém que conseguia viver debaixo de uma consciência da importância de Cristo. E dando importância à pessoa, inevitavelmente dava ao seu comissionamento. Não adianta simplesmente, como liderança da igreja, a gente dizer, gente, Jesus deu uma comissão, nós temos que pregar o Evangelho, temos que fazer discípulo, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Se esse tipo de apelo funcionasse, a igreja seria outra, porque isso é feito continuamente o tempo todo, mas vai dar resultado na minha e na sua vida, quando nós passamos a dar tamanha importância a Cristo, que aquilo que Ele espera de nós, igualmente, sobe na escala de valores e passa a ser importante e prioritário. E quem vive essa profunda consciência, vai chegar a um nível onde vai dizer obedecê-lo é mais importante do que a minha própria vida. Quando eu olho para o Novo Testamento, a forma como esse pacote de verdade sobre a pessoa de Cristo era apresentado, isso sempre foi apresentado de forma inegociável. O próprio Jesus disse, se quer ser meu discípulo, a exigência é essa. Se não quer, cai fora. Mas de alguma forma nós começamos a dizer, não, isso aqui é muito alto, o preço é muito caro, eu até quero, mas tem que ser do meu jeito. E qualquer pessoa que age assim, na verdade está se iludindo, está se enganando. Olha o que o apóstolo João, o apóstolo do amor, diz. Segunda epístola de João, capítulo único, dos versículos 9 a 11. Ele diz, todo aquele que vai além da doutrina de Cristo, doutrina de Cristo era o pacote de entendimento, quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele nos ensinou. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus.
O que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Se alguém for até vocês e não levar essa doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas. Porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. É lógico que aqui ele não está dizendo que você nunca vai poder receber a visita de alguém que não é cristão. Particularmente ele está falando de pessoas que não tinham essa doutrina e traziam uma doutrina diferente. Ele diz, não receba, não saúde, não dê boas-vindas, senão você é cúmplice disso. Era um posicionamento apresentado de instrução a esses novos crentes, dizendo, isso tudo é inegociável. Mas porque nós vivemos uma era de relativização de todos os absolutos. Isso está acontecendo, gente, em todas as áreas. Não é apenas a tentativa de moverem Deus do seu lugar de importância, da família perder os seus valores. Você percebe isso em tudo. Sinceramente, não acreditei que chegaria o dia onde as pessoas voltariam a discutir que a Terra é plana. Todos os absolutos em todas as áreas estão sendo bombardeados como nunca foram. A intenção, acredito, maligna por trás de tudo isso é que eu e você passemos a questionar tudo aquilo que é absoluto e vivemos e passamos então a viver uma vida de relativização. Isso é tudo que o diabo quer, ou como diz o ditado, é aquilo que o diabo gosta. Deus estabeleceu padrões que precisam ser entendidos, respeitados e tratados de forma inegociável. Quem está entendendo, diga amém. Então a pergunta a ser feita aqui para terminarmos e orar: o que fazer com tudo isso que nós ouvimos? Acredito, em primeiro lugar, que a gente precisa reavaliar e talvez até restaurar a nossa entrega e rendição ao senhorio de Jesus. Em segundo lugar, eu acredito que precisamos, de forma progressiva, cada vez mais, fortalecer a consciência da importância de Cristo, principalmente por meio da meditação bíblica. Dê atenção especial, principalmente às epístolas do Novo Testamento e o que elas falam sobre Cristo. Mas em terceiro e último lugar, acredito talvez ao sair daqui você precise de uma listinha, daquelas bem práticas, para você mesmo, você escrevendo para você, de quais áreas precisa de atenção especial e mais rápida para serem ajustadas. Eu não vim aqui te apontar o dedo, eu não vim aqui te acusar, eu não vim aqui tentar colocar um peso de culpa ou condenação sobre você de forma alguma. Acredito que o propósito de Deus de nos mover a falar dessas coisas é gerar uma reação diferente. Eu digo que as pessoas sempre podem reagir de pelo menos duas formas. Quando ouvem a respeito de um nível espiritual no qual não estão. O primeiro, infelizmente, errado, que muitos adotam, é o desânimo. Nunca consegui isso, não vou chegar lá mesmo. Isso normalmente nos empurra para a desistência, para o fracasso. Mas há uma outra forma. A outra forma é entender que o Deus que nos ama, que nunca esperou uma mudança instantânea da noite para o dia, Ele sabe que eu e você somos transformados de glória em glória. São níveis, é progressivamente que se dá a transformação. Eu fico lembrando de quando meus filhos eram bem crianças e a gente tinha que ser muito paciente com determinados comportamentos. E a gente sabia que era uma questão de tempo. Vão crescer, vão amadurecer, vão mudar. Acredito que a expectativa do nosso Pai amoroso não é diferente. Quando olha para mim e para você, Ele está dizendo, vai crescer, vai chegar lá, vai mudar. Paulo diz, quando eu era menino, falava como menino, agia como menino, mas logo cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. Então o que Deus espera é que dia a dia eu e você possamos crescer. Qual deveria ser a minha, a sua reação? Estou ouvindo verdades que eu ainda não alcancei, em vez de apenas desanimar e desistir, eu vou me dedicar, eu vou buscá-las. Eu, com a graça e ajuda do Senhor, mas com posicionamento e decisão minha, vou chegar lá. Eu espero que essa seja a sua decisão. E quando decidimos isso, a gente precisa dar atenção, porque alguns têm áreas que estão mais desordenadas do que outros, que por sua vez tem outra área que talvez na vida de uma pessoa distinta esteja em ordem. É a gente conseguir olhar, avaliar e dizer como eu posso dizer como Paulo, de boca cheia, para mim o viver é Cristo.